E tenho a honra aqui de mediar um painel com 3 importantes players fundamentais da industrial da saúde. Então, nós teremos aqui representantes da Embrapi, representantes do Ministério da Saúde e do BNDES, ou seja, 3 importantes setores que buscam e vão comentar ainda mais a industrialização do nosso país. Então, vou começar aqui convidando o Igor Magalhães Nazaré, que é diretor de Planejamento e Relações Institucionais da Embrapi. Igor vem para cá, formado em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, faz parte da carreira especializada em Políticas Públicas e Gestão Governamental. Atualmente é o diretor de Planejamento e Relações Institucionais da Empresa Brasileira de Inovação Industrial. Pode se apresentar, Igor, e daí eu sei que você trouxe uma apresentação, não é isso? Para a gente colocar aqui, aí depois eu chamo os demais painelistas. Bom, boa tarde a todas e todos. Queria iniciar aqui agradecendo a presidente do Conselho da BIMED, e agradecer também o Felipe pelo convite da BIMED, pela parceria com a Ornato que nós temos, pela série de ações já desenvolvidas que refletem um pouco do trabalho que a Embrapi vem fazendo. Antes de falar um pouquinho da Embrapi, do que a gente faz, só para contextualizar a nossa discussão, eu sei que o Diogo, do Ministério da Saúde, vai trazer e vai falar um pouco mais do complexo econômico industrial da saúde, vai falar também da política industrial, da LIB, da Nova Indústria Brasil, mas eu trouxe aqui para vocês verem um pouquinho aonde é que a gente está inserido, onde é que a nossa discussão aqui se insere no âmbito. Será que alguém pode passar, por favor? Que a Nova Indústria Brasil, ela trouxe, perfeito, obrigado pessoal. A Nova Indústria Brasil, ela traz uma abordagem mais moderna de política pública, de política industrial, uma abordagem de política focada em grandes missões, em grandes desafios da nação. E a NIB, a Nova Indústria Brasil, ela foi dividida em 6 grandes missões, onde a missão 2 desta política industrial é o complexo econômico e industrial da saúde resiliente para reduzir as vulnerabilidades do SUS e ampliar o acesso à saúde. E todas as iniciativas e ações no âmbito da política de todos os atores que fazem parte são direcionadas na área da saúde para resolver e para endereçar essa missão, a missão 2 da política. A LIB, ela trouxe um volume de recursos só de financiamento, subvenção, recursos não reembolsáveis, de BNDES, FINEP e Embrapi na ordem de 300 bilhões de reais. A gente está falando um volume de recursos que nós nunca antes vimos. Só para a inovação são 60 bilhões de reais que a política industrial está destinando, 60 bilhões em 4 anos. Nós nunca vimos isso. A gente está falando aqui de recurso reembolsável, as taxas competitivas, a TR. A gente está falando também de recursos não reembolsáveis, recursos de subvenção econômica para apoiar o desenvolvimento tecnológico e a inovação. Então, é nesse contexto, nessa missão 2, que as ações, tanto de BNDES, FINEP e Embrapi, se inserem. Nós recebemos recursos do Ministério da Saúde, do Ministério de Ciência e Tecnologia, do Ministério da Indústria, para apoiar o desenvolvimento tecnológico na área da saúde. Então, agora eu vou falar um pouquinho da Embrapi dentro da política industrial. Pode passar, por favor? Bom, a Embrapi, ela nasce e tem a missão de apoiar a inovação nas empresas, apoiar o desenvolvimento tecnológico, apoiar a inserção de novos produtos no mercado, seja na área do setor da saúde, seja nos diversos outros setores que a Embrapi participa. Pode passar, por favor? Como é que a gente faz isso? A Embrapi faz isso por meio de uma rede de CTs, que são as principais instituições de ciência, tecnologia e inovação do país. São 94 unidades Embrapi, são essas que vocês estão vendo, espalhadas por todo o território, por todas as regiões do país.
E essas unidades, elas estão de portas abertas para desenvolver tecnologia para as empresas. Então, todo projeto Embrapi nasce a partir de uma demanda concreta do setor privado, de uma necessidade de uma empresa, seja para fazer um medicamento anti-câncer, seja para fazer um respirador durante a pandemia, um algoritmo de inteligência artificial para diagnóstico. Tudo isso são projetos reais que nascem das empresas, que uma dessas 94 unidades, para desenvolver a tecnologia para ela. Em média, vocês vão ver daqui a pouco eu falo do nosso modelo de apoio, demora 30 a 45 dias entre a empresa apresentar a demanda para uma dessas unidades em Embrapi e iniciar o desenvolvimento do projeto. Então é algo muito rápido, que respeita a necessidade de se colocar novos produtos no mercado. Um dado que é interessante, dessas 94 unidades ainda aqui, em Embrapi, mais da metade já desenvolveram projetos na área de saúde. Então a gente está falando que dessas 94, mais da metade já desenvolveu alguma tecnologia para a empresa que atua no setor de saúde. Pode passar, por favor? O modelo de apoio da Embrapi, isso aqui eu vou passar mais rápido, como é que a gente funciona. Eu falei para vocês, todo projeto nasce de uma empresa, então a empresa tem uma dificuldade, tem um gargalo tecnológico, ela vai até uma unidade, fala o que ela precisa, em 30 a 45 dias o projeto se inicia. Esse projeto ele é apoiado com recursos não reembolsáveis. Então, na média, 1/3 do projeto é custeado com recursos não reembolsáveis que vêm do Ministério da Saúde, do Ministério da Ciência e Tecnologia, do Ministério da Educação e do Ministério da Indústria. São os 4 ministérios com os quais a Embrapi tem um contrato firmado para apoiar projetos, né, em todos os setores. 1/3, o resto é pago pelas empresas, pelas nossas unidades, vocês vão ver em seguida. Pode passar, por favor? Pode passar, por favor. Isso, pode apertando até aparecer tudo. Obrigado, pronto. Bom, aqui só para falar alguns dos resultados da Embrapi, eu vou passar mais rápido, a gente vai entrar na área da saúde, depois eu encerro, já está estourando o meu tempo. A Embrapi é uma instituição muito recente, a gente tem aí 10 anos de existência, mas nesses 10 anos nós já apoiamos aí 2.600 projetos, 1.750 empresas, um valor de 3,92 bilhões de reais. E o que é interessante eu perceber aqui, que no nosso modelo, a Embrapi aportando esses projetos, aquele 1/3 que eu comentei com vocês anteriormente, 33% dos projetos foram recursos que vieram dos 4 ministérios, da nossa parceria com o BNDES. Nós temos 2 contratos com o BNDES que também repassam recursos para a Embrapi para a gente apoiar o desenvolvimento tecnológico e a inovação das empresas brasileiras. Então, 33% vem dos nossos financiadores, 50% é o setor privado colocando recursos e aportando até porque a demanda é deles, eles que vão colocar isso no mercado. Então 50% dos recursos são das empresas da área de saúde. A Philips é um exemplo de empresa que tem projetos com a gente, que desenvolve tecnologia aqui da nossa presidente do conselho, e 16,3% são recursos de contrapartida econômica que as empresas aportam nos projetos. Aí a gente está falando de equipamento, pessoal, infraestrutura, que essas unidades Embrapi aportam. Pode passar? Para vocês terem uma ideia do tamanho, né, do setor de saúde na Embrapi, a gente tem, então, vocês podem ver aqui no canto esquerdo, no canto inferior esquerdo, 11,5% dos nossos projetos, de todos os projetos desenvolvidos pelas 94 unidades Embrapi, são projetos na área da saúde. Na verdade, fica ali sempre o agro e a saúde disputando a primeira posição. Hoje, nesse momento, nós temos ali o agro com 14% e a saúde com 11,5% projetos. Mas é um dos setores mais importantes, mais relevantes, onde tem mais projetos e um volume de recursos maior direcionado para apoio à inovação. Pode passar? E aqui também para ilustrar um pouquinho da atuação na área da saúde, né? Daqueles números que eu coloquei no Embrapi, dos 2.700 projetos, a gente tem 300 projetos apoiados na área da saúde, 265 empresas e um valor aí de 300 bilhões de reais em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação no setor da saúde. Pode passar? Para encerrar, eu trago aqui 3 exemplos, né, para a gente entender um pouquinho do que a gente está falando aqui, do que a Embrapi vem apoiando.
Então, esse projeto aqui, que é o ECMO, é um aparelho para tratamento de pacientes em estado pulmonar grave, foi desenvolvido durante a pandemia pela empresa Braille, junto com a unidade Braille do Instituto Eldorado, que vocês conhecem. Pode passar? Outro exemplo aqui é um ultrassom portátil. Isso é muito importante para regiões afastadas, onde você pode levar para fazer esse tipo de exame. Então, você tem um projeto da Ibramed, também no Instituto Eldorado. Pode passar. E o último exemplo é a inteligência artificial aplicada também ao setor da saúde. Aqui um projeto desenvolvido pela Inatel com a Foxconn, de uma solução para transmissão de sinais de nervos via RFID. Então, esses são 3 exemplos. Desculpa se eu acabei passando um pouquinho do meu tempo, mas a ideia era só dar essa visão geral da política industrial, da missão 2 da política e como a Embrapi vem trabalhando e apoiando projetos na área da saúde. Obrigado. Obrigada, Igor. Você já fica aqui com a gente. E agora eu vou chamar o Vitor Pimentel, que é um representante do BNDES. Papel aqui, Vitor. Bem-vindo, obrigada. Bom, Vitor é gerente do Departamento Complexo Industrial de Serviços da Saúde, economista e mestre em políticas públicas pela UFRJ, funcionário do BNDES há 13 anos, possui mais de 10 anos de experiência nos temas de complexo de saúde, inovação, política industrial, financiamento e compras públicas. Vitor, bem-vindo. Faça suas considerações iniciais, então, e aí depois a gente vai fazer um debate. Bom, obrigado, Patrícia. Eu queria começar agradecendo também a IMED, a organização do evento, pelo convite. Uma honra para quem está dividindo aqui a mesa comigo, em breve também com o colega do Ministério da Saúde. A gente tinha trazido ali na temática inicial, né, falar um pouco de neoindustrialização, que é esse termo que está se usando para a nova política industrial. Eu vou aproveitar então um pouco, o Igor já começou a abordar esse tema, então eu queria colocar um pouco que quando a gente usa a palavra neoindustrialização, talvez seja também para evitar outras palavras, né? Falava-se no início em reindustrialização, né? Mas que na verdade a ideia é que a gente tenha uma industrialização em novas bases, uma indústria, pode passar, uma indústria que seja que enfrente os desafios desse novo contexto internacional de emergência climática, de desorganização e desabastecimento das cadeias de valor globais que a pandemia mostrou e que na saúde ficou muito clara. Nessa nova geopolítica até da saúde, que a gente tem movimentos de reshoring, nearshoring, né? Países tentando trazer investimentos, diversificar a sua cadeia de fornecedores. Então, esse é um contexto que é muito importante. Tem uma mudança, um contexto geopolítico, com a ascensão da China e a própria digitalização da economia. Então, esses temas novos, eles precisam estar integrados numa política industrial do século XXI. Né? A gente não está querendo voltar para o passado, falar das indústrias antigas. Por favor. A gente tem um contexto no mundo de crescimento exponencial de políticas industriais desde 2010. Mas, na verdade, o principal ali, 2018, o FMI já começava a mapear mais iniciativas de intervenções classificadas como política industrial, e aí isso explodiu na época já do Covid. Então, a gente tem mapeadas as políticas industriais dos Estados Unidos com quase 2 trilhões de dólares, do Reino Unido com também valores expressivos, da União Europeia, China, Índia, nem se fala, né? Então, é um contexto muito desafiador para o Brasil, que a gente precisa também se colocar, como que a gente vai se colocar nesse mundo. E pode passar mais um slide, por favor. E eu acho que para o Brasil é importante a gente pensar que a indústria e a industrialização ela não é um fim em si mesmo. Ela precisa atender a finalidades sociais, aos desafios do Brasil e chegar, né, à qualidade de vida do cidadão. Desculpa, aqui era mais um slide mostrando que o Brasil passou
por um processo de desindustrialização nos últimos anos, com uma queda do nosso país no ranking de complexidade econômica, né? A gente estava ali em 95, em 25º lugar, na frente de China, Rússia e Índia, e infelizmente esses países todos nos ultrapassaram nos últimos anos. Tá? É um estudo, o Atlas da Complexidade Econômica, lá da Universidade de Harvard. E aí, como eu ia colocando, o Igor já apresentou a missão de saúde, a gente queria aproveitar para dar esse sobrevoo sobre as 6 missões da política industrial, que elas estão muito conectadas com os desafios atuais, de ter uma agroindústria forte, mas com uma finalidade, né, de segurança alimentar, a nossa missão da saúde, que está sempre pensando na ampliação do acesso, e as outras missões, como transformação digital, bioeconomia, descarbonização, que são transversais e também se aplicam a diversos setores aqui da nossa indústria. Aqui pelo BNDES, já antecipando algumas das questões, né? A gente teve no ano passado a aprovação do Congresso Nacional de uma nova linha de crédito, em que a gente conseguiu a redução do custo financeiro. Então, nosso custo de captação, que normalmente tem um custo de mercado, Selic ou em outros valores, né, passou a ser TR. Então, a gente sai de um custo de captação de 10,5% para um custo de captação de 1,5% e consegue repassar esses novos custos, né, de crédito para os nossos clientes. Com a finalidade, né, a finalidade desse crédito precisa estar alinhada com as missões do CNDI. Aqui mostrando mais uma vez o nosso alinhamento, a gente tem sempre um slide mostrando a nossa parceria com a Embrapi, com foco em tecnologias estratégicas do SUS. Aqui, no campo da saúde, eu sempre gosto de destacar que a Embrapi ela tinha historicamente uma atuação bem focada ali nos TRLs, né, nos níveis de maturidade tecnológica mais baixos, ali, 3 a 6, e em saúde a gente desafiou a Embrapi a avançar um pouquinho mais, a chegar mais próximo da maturidade, porque a gente entende que são TRLs que têm um desafio na saúde que são regulatórios. Então a gente pode, no nosso contrato, na nossa parceria com a Embrapi, por exemplo, financiar pesquisas clínicas, ensaios, testes, esse tipo de coisa. Então, a operacionalização aí é via Embrapi. Pode passar. Essa nova trajetória, esses novos custos do BNDES, eles já estão se refletindo na nossa carteira. Então, as nossas aprovações para a indústria aumentaram 40% em 2023. Em inovação, mais do que dobraram, né? Em exportação também, a gente também tem tido um recorde aí nos números de 2023. Então, convido aí para uma apresentação curtinha, né? A gente tem uma série de produtos financeiros e de oportunidades. Eu queria passar, me colocar aqui à disposição para conversar com a gente, né, como solicitar, como entrar nessas novas linhas de crédito, tanto por meio das operações diretas para empresas que têm faturamento acima de 80 milhões, quanto por meio do nosso portal, do nosso canal MPME, que busca orientar os clientes, né, de micro, pequenas e médias empresas ao longo da nossa rede de agentes financeiros. Então, pessoal, eram essas minhas considerações iniciais. Obrigado, Patrícia, mais uma vez. Bom, e agora eu vou convidar aqui o Paulo para juntar-se a nós, para a gente iniciar o nosso debate. Diogo Penha Soares, coordenador-geral da Base Mecânica e Eletrônica e de Materiais D6 e SECTIX do Ministério da Saúde. Diogo é enfermeiro, graduado na UNB, mestre em Medicina Interna e Terapêutica pela Unifesp, é especialista em regulação e vigilância sanitária na Anvisa desde 2005, tendo sido gerente geral de serviços de saúde e diretor adjunto do controle e monitoramento. Exerce desde março de 2023 o cargo de coordenador-geral da Base Mecânica, Eletrônica e de Materiais do Departamento Complexo Econômico e Industrial da Saúde no Ministério da Saúde. Bem-vindo, Diogo. Suas breves considerações. Obrigada pela presença. Obrigado pelo convite, pela frase. Você só tem
real noção do tamanho da feira, você precisa cruzar ela correndo. Eu saí, eu estava num painel que acabou juntando, sobrepondo o horário e o outro, e acabou atrasando, tive que larguei o debate lá no meio para vir correndo para cá. Que bom que você conseguiu chegar. Consegui com fôlego ainda para falar um pouco. Bom, falando de complexo econômico da saúde, então, para mim, enterrar um pouco, até para todo mundo conhecer a nossa questão, começar do básico, SUS. Nós temos um país nossa jabuticaba, que praticamente só existe aqui, um sistema que atende, dependendo da situação, 200 milhões de pessoas, mas com certeza 150 milhões de pessoas em promoção, prevenção, assistência, reabilitação. Quando a gente está falando de vacinação, de transplantes, de saneamento, a gente está falando de 200 milhões de pessoas. Que tem que dar uma assistência que é universal, integral e equânime, ou seja, atender a todos conforme todas as suas necessidades, respeitando todas as suas diferenças. E a gente tem que fazer isso independente de interesses, quaisquer eles sejam econômicos, geopolíticos, ou seja, eu não posso tomar uma decisão comercial de que fabricar penicilina é muito barato, não ter penicilina para tratar sífilis ou pequenas infecções recorrentes em pediatria, por exemplo. Eu não posso, porque é muito barato fazer tratamento de medicina, não desabastecer e desatender a população pediátrica com câncer. Eu não posso, porque eclodiu uma guerra na Rússia e na Ucrânia, não ter insulina para dar aos pacientes diabéticos, porque foi algo que aconteceu no mundo com desabastecer de insulina. Uma das consequências da guerra. Isso não pode acontecer quando a gente está falando de um sistema que tem que continuar atendendo todo mundo. E aí veio a pandemia e ela só tirou o véu de um problema que já existia, que era nós não tínhamos a garantia de produção e acesso às tecnologias somente com as nossas forças. Quando chegou a pandemia, mais de 100 países fecharam as suas portas para a exportação de dispositivos médicos. Ocorreu o caso de medicamentos de vacina. Ocorreu o caso de respiradores estarem sendo retirados dentro do avião, que estavam vindo para o Brasil. E a gente não tem acesso a tudo e faltou oxigênio, faltou máscara, coisas que seriam básicas. Então há um movimento mundial, não é só a gente está pensando nisso, os Estados Unidos têm pensado muito nisso, o que a gente chama de nearshoring e reshoring, ou seja, trazer a sua cadeia produtiva para perto de si. Você tem um pouco mais de controle sobre ela, controlar o acesso e ter soberania da sua assistência. É isso que eu estou falando de um país que basicamente a saúde é 100% privada. Nesse sentido, nasce a complexo econômico da saúde. Ele não tem uma personalidade, ele não é uma pessoa. Ele é um ser abstrato, digamos assim, composto de setor produtivo, público e privado, setor assistencial, público e privado, o governo, representado pela saúde, pela ciência e tecnologia, pela educação, pelo setor econômico, pelo desenvolvimento comercial, pela defesa. Por exemplo, a defesa agora está pedindo para entrar no grupo executivo do Comitê do Congresso da Saúde, porque ela também depende da produção nacional de insumos para a saúde, para a defesa da nossa soberania. Então, esse complexo ele serve para orientar esforços em torno de um objetivo, uma missão. E a gente tem falado muito em missão, essa política ela é orientada por missão. E a nossa missão é garantir assistência e saúde em população, de forma universal, econômica e integral. Para isso, então, a gente tem uma meta, que foi colocada aqui, consegui ver. O que está falando da nova indústria Brasil, Só segura em cima. Aqui, melhorou, né? Na nova indústria Brasil tem 6 missões colocadas, então a segunda missão é a da saúde, e a gente tem uma meta que é de sair hoje, na verdade ano passado, de 42% do consumo em saúde do país
sendo abastecido pela indústria nacional, chegar a 70% em 2033, ou seja, 70% da tecnologia que a gente consome no país sendo produzida aqui. E como que a gente quer chegar? A gente tem diversos caminhos a serem tratados, um só não é suficiente, e um conjunto deles a gente espera dar conta disso. O primeiro é algo que a gente já vem fazendo há alguns anos, que é a transferência de tecnologia. Ou seja, a tecnologia é desenvolvida lá fora, desenvolvida no setor privado, e a gente transfere, internaliza, nacionaliza ela para a produção nacional, por laboratórios públicos. Isso já vem acontecendo ao longo do tempo, mas dispositivos médicos isso não deu muito certo. Diversas características que a gente tem no nosso setor. Primeiro, a compra descentralizada, principalmente essa marca. Os dispositivos médicos eles são remunerados diretamente. Eu pago, na maioria dos casos, eu não pago diretamente no uso do dispositivo, eu pago no serviço. E é por isso que, inclusive, o Complexo Econômico da Saúde tem um sistema de serviços dentro do seu subsistema de serviços dentro do seu sistema pensado. Então, quando eu não tenho a compra centralizada, nem sempre eu consigo garantir que a compra vai ser feita por meio daquela parceria de desenvolvimento produtivo que a gente chama de PDP, que é, de fato, a transferência do parceiro privado para o laboratório também. Outra característica é o ciclo de vida do dispositivo, que muitas vezes, quando eu preparo um PDP que vai ter duração de 10 anos, o dispositivo no ano 1, ele não tem a mesma necessidade que eu tenho lá no ano 8. Em função desse ciclo de vida que é caracterizado por inovações incrementais rápidas. Um outro é a cadeia produtiva, que em muitos dos casos ela é indicada para dispositivos médicos. Às vezes eu tenho a cadeia produtiva que ela atende também setores gigantescos da economia como automotiva, como construção civil. Então tem a dificuldade e ainda diversos componentes críticos, por exemplo, semicondutores, que em pouquíssimos lugares não usam. Então, não é só quando é medicamento, tem o IFO. O cara está produzindo aquele IFO, o cara praticamente não tem cadeia produtiva. A grande parte da cadeia produtiva é o problema da cadeia produtiva. Então, a gente está reformulando esse programa, pensando em algumas alternativas. Para que dê conta também de dispositivos médicos, eu sei que a gente vai ter um debate, eu posso aprofundar um pouco mais quando a gente for conversar. Um outro caminho é trazer o fomento público para o desenvolvimento e inovação local de produtos. Para esses dois, tanto para a PDP quanto para esse programa que a gente está chamando de PEDIL, Desenvolvimento e Inovação Local, eu vou induzir o investimento por meio da garantia da compra, o poder de compra do Estado. Ou seja, eu trago investimento e falo, eu vou te dar um mercado por tantos anos. Não existe um produtor de tecnologia no mundo que não queira vender para o SUS em função da sua escala. Então, eu tenho hoje um mecanismo em lei que me garante a dispensa de licitação para a transferência de tecnologia. E a gente está buscando a mesma característica para desenvolvimento e inovação local também. Ou seja, aquilo que eu tiver um aporte de recurso público e tenha passado por esse programa, eu vou garantir a compra pelo Estado por um prazo também. Ou seja, dar retorno para o investimento. A gente sabe que investimento depende de retorno. Um outro caminho é do investimento direto em capacidade produtiva. A gente tem o PAC, que só para o Complexo Econômico Industrial da Saúde são 8,9 bilhões de reais até 2026, 2027. Tem alguns que já estão carimbados, por exemplo, 2 bilhões para a conclusão do Complexo de Santa Cruz, que vai produzir vacina. A gente hoje está saturado na produção de vacina, na capacidade produtiva de vacina, então a gente vai mais que dobrar a capacidade produtiva de vacinas. 900 milhões na Hemobras para concluir a fábrica da Hemobras e garantir a nossa soberania na produção de hemoderivados. E 6 bilhões para investimento em capacidade produtiva de laboratórios públicos e ICTs. ICTs a gente está pensando especificamente para dispositivos médicos. Porque agora a gente está abrindo a possibilidade também, nesses arranjos produtivos, de que as ICTs participem dos arranjos produtivos de transferência de tecnologia. Ela pode se associar
a unidades fabris que sejam privadas, para garantir a produção em escala, mas com isso a gente garante que a gente vai reter conhecimento e expertise na produção, ter conhecimento da competência tecnológica e conseguir, então, rapidamente transferir para outras unidades fabris e produzir aqui conforme a necessidade. Isso a regulação sanitária permite esse arranjo para dispositivo médico, né? Tudo isso orientado por uma missão que é atender a saúde. Essa orientação é definida, então, pelo que a gente chama de matriz de desafios tecnológicos e produtivos. Antigamente, a gente fazia política industrial conforme balança comercial. Aquilo que pesa mais na balança comercial, ou seja, aquilo que a gente mais importa e menos exporta, era o que direcionava o nosso investimento. Agora a gente está pensando em saúde. Quais são as necessidades de saúde? Então, nós lançamos uma matriz com 13 desafios, um bloco de preparação, capacidade produtiva, um bloco de doenças e agravos, câncer, doenças de população negligenciada, doenças raras, doenças crônicas não transmissíveis, doenças relacionadas a envelhecimento, diabetes. Então, esses são os desafios que a gente tem. Quais são as soluções que a gente tem que buscar? Soluções em termos de produtos mesmo, quais são os dispositivos que a gente quer entregar, quais são as tecnologias de diagnóstico in vitro, a gente tem lá espiral de platina, implantes cardiológicos, implantes ortopédicos, diversos equipamentos, tecnologias de diagnóstica, mas também a plataforma produtiva. Ou seja, uma capacidade instalada que, conforme a necessidade, eu consigo mudar a destinação e atender a uma outra tecnologia. Por exemplo, a gente teve uma PDP que ela está arrastando ao longo do tempo. Muitos podem dizer, inclusive, que ela não tem sucesso porque ela até hoje não chegou a produzir o produto que ela se propõe a produzir. É uma parceria entre Cuba e Fiocruz. Só que, em função da preparação produtiva que essa PDP gerou, quando a pandemia bateu e a gente falou, precisamos produzir vacinas, a gente estava com a capacidade produtiva instalada e pronta. Com ela, a gente conseguiu rapidamente transformar a linha, começar a produzir vacina e dar acesso à população e, com isso, salvar 200 mil vidas. Ou seja, a gente não tem interesse só no produto em si, a gente tem interesse na plataforma que ele deixa para trás, na capacidade produtiva que a gente retém aqui. Então, com tudo isso, a gente e com o apoio dos diversos setores da economia, da ciência e tecnologia, porque a gente não consegue dar conta da política sozinha, somente a saúde, né? Por exemplo, a gente tem a questão da reforma tributária, que sem ela, nenhum esforço que a gente está falando aqui vai gerar resultado, porque vai continuar sendo mais barato importar do que produzir aqui. Com isso tudo, a gente espera alcançar essa meta, de fato, gerar capacidade, desenvolvimento, renda, ter um impacto não só de saúde, mas também social e econômico no país. Obrigado. Muito bom. Vou deixar você... Eu tenho um monte de pergunta para você, mas eu vou deixar você respirar um pouco e tomar uma água, porque você está correndo e não parou de correr até agora. Bom, aqui, né, eu estou representando a indústria de alta tecnologia, né, as principais multinacionais no setor. E para a gente, quando a gente traz ou pensa em um projeto de desenvolvimento no Brasil ou de produção no Brasil, nós competimos com vários outros países, né? Nós temos que explicar por que o Brasil. Porque nós temos pessoas altamente qualificadas no Brasil, né? E o que nós temos visto é que muitas dessas pessoas altamente qualificadas, elas acabam até saindo do país por falta de investimento nelas mesmas, né? Então, eu vejo que, com muita positividade, termos, né, o foco agora na industrialização, na neoindustrialização, e eu vejo isso uma tendência que não é só do Brasil, né? Depois de toda essa questão da Covid que foi colocada, isso ficou mais forte em todos os países. Então, eu acho que é uma grande oportunidade para o Brasil, e nós sabemos que nós temos competência nacional para fazer isso. Agora, óbvio que nós temos muitos desafios que nós precisamos superar.
Um deles é a questão da segurança jurídica, né? E aí depois eu vou voltar essa pergunta aqui para o Diogo, mas eu só estou colocando de forma geral aqui como é que a gente enxerga hoje as dificuldades, né, dentro do setor da saúde, das indústrias, né? A questão jurídica eu firmo um contrato hoje, ele vai continuar válido, ele vai ser questionado. Eu faço um grande investimento para fazer uma produção local, isso pode vir a ser, né, desconsiderado por um tribunal de contas, por exemplo. Então, são questões que permeiam ainda as indústrias para que elas realmente coloquem de uma vez o pé nesse investimento. Mas o fato de nós termos Ministério da Saúde tomando essa frente, né, e levando isso como uma política de Estado, também Embrapi, preparada para receber as indústrias e apoiar nesses desenvolvimentos, e o BNDES, que eu espero tragam novidades aí em breve para as indústrias, no sentido de fomentar o financiamento, eu acho que a gente consegue ter um bom conjunto de fatores para que isso, de fato, aconteça e aconteça de uma forma acelerada e rápida, porque até 2033 é muito rápido, 70%, né? É uma ambição assim bastante grande. Mas aí, dentro dessa minha colocação inicial, já perguntando para você, Igor, como que você vê, qual que é a vantagem das empresas fazerem os seus desenvolvimentos através da Embrapi, junto à Embrapi, e não através de uma outra organização que tem aí também disponível no mercado? Qual é a vantagem que você pode compartilhar? E aí, já emendando essa pergunta, vocês já notaram um aumento de busca da Embrapi pelas indústrias por conta da neoindustrialização? Perfeito. Bom, eu costumo dizer que a Embrapi ela tem três grandes diferenciais no apoio, né, e no fomento à inovação na indústria como um todo, e também se aplica ao setor da saúde. Eu acho que o primeiro grande diferencial que a Embrapi oferece é uma rede de 94 instituições de ciência e tecnologia, que é o que existe de melhor em termos de centros de excelência no país. Para ser uma unidade Embrapi, a gente exige 4 coisas. Tem que ter infraestrutura de ponta, tem que ter pessoal altamente qualificado para atender demandas cada vez mais complexas do setor privado, tem que ter um foco e tem que saber e tem que ter experiência em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação com as empresas. Então, toda a unidade Embrapi, ela tem que ter essas 4 coisas: infraestrutura, pessoal, foco e ter experiência. Para quê? Porque precisa saber prospectar projetos, precisa respeitar o tempo da inovação para as empresas. Então, esse é o primeiro grande diferencial, é uma rede do que existe de melhor em termos de instituição de ciência, tecnologia e inovação no país. O segundo grande diferencial é a agilidade. Eu comentei com vocês durante a minha apresentação, em média demora de 30 a 45 dias entre uma empresa procurar uma das 94 unidades Embrapi, explicar qual é a sua demanda, e aí o tempo de negociação, esses 30 a 45 dias, é para ver qual é a possível rota tecnológica, o cronograma das entregas, como é que vai ficar a questão da propriedade intelectual no projeto, custo, e se inicia o desenvolvimento tecnológico. Então, a gente está falando de 30 a 45 dias. Então, esse é o segundo grande diferencial que a Embrapi tem. O primeiro é a excelência no desenvolvimento tecnológico, o segundo, a agilidade. E o terceiro é o compartilhamento do custo e do risco do projeto, né? Então, por uma grande empresa, a Embrapi ela reduz aí o custo do projeto, em média, vocês viram na apresentação, em torno de 50%. Se a gente está falando de uma empresa com faturamento abaixo de 90 milhões de reais, o custo do projeto fica ali em torno de 35%, isso na média, tá? Não, depende de caso a caso, eu estou falando no portfólio geral. E se é uma micro e pequena empresa, como a gente tem uma parceria com o Sebrae, onde o Sebrae aporta recursos também, a empresa acaba pagando ali de 10% a 15%. Então, esse é o terceiro grande diferencial. Você reduz o custo e o risco do projeto para as empresas. E a segunda pergunta é se houve um aumento, né, de projetos. Sim, a gente tem notado um aumento no setor de saúde, até por conta da política orientada pelo Ministério da Política Industrial da Nova Indústria Brasil.
tem aumentado o número de projetos, principalmente de empresas de menor porte. Tá certo. E agora, da mesma forma, Vitor, eu quero perguntar para você, como que o BNDES está se diferenciando dos outros bancos para fomentar essa neoindustrialização, para prover financiamento em apoio às empresas que procuram produzir no Brasil para apoiar justamente a neoindustrialização? Vocês têm algum diferencial pensando no momento que a gente está versus o que a gente encontra no mercado? Bom, obrigado. Queria primeiro fazer um comentário mais geral em relação à sua fala, Patrícia. Acho que quando a gente, às vezes, trata essa distinção, né, empresa multinacional, empresa nacional, assim, aqui eu acho que do nosso ponto de vista isso não existe. A única diferença é a empresa que fabrica no Brasil e a empresa que importa. Assim, nós, como Banco de Desenvolvimento, queremos, né, resiliência produtiva, queremos que as coisas sejam fabricadas no Brasil, até porque esse é o norte que o Ministério da Saúde nos traz, é o norte da nossa industrialização. Então, todas as linhas e toda a ação do BNDES é para quem fabrica no Brasil. Tá? E para isso a gente tem desenvolvido, né, diversos instrumentos novos. O mais recente é esse que eu falei, do programa Mais Inovação, que reduziu de forma muito significativa a taxa de juros que a gente cobra dos projetos de P&D. Então, toda a sua equipe de P&D que você tem, se você quiser trazer uma equipe de P&D, montar um laboratório dentro da empresa, comprar os insumos para testar os seus novos equipamentos, fazer protótipos, todo esse centro de custos de inovação que a gente costuma dizer, ele é elegível, claro que vai passar por uma análise de alinhamento com a matriz de desafios tecnológicos do Ministério da Saúde, mas todos eles são elegíveis a essa taxa de juros, que é um desconto, né, é uma taxa de juros bem mais baixa. Né? A Selic no Brasil hoje está em 10,5%. A gente um custo de financiamento no banco privado começaria em 10,5%, né, dali para cima, e no Mais Inovação a gente consegue começar ali em TR, que está ali em 1,5%. Então, assim, a gente consegue, com essa linha, realmente dar um acesso muito maior. E, assim, queria só fazer o disclaimer, não está aqui, mas a FINEP também tem acesso a essas mesmas condições, né? Então, nós aqui do BNDES junto temos atuado, né? O governo tem buscado cada vez mais fazer uma coordenação entre as instituições. Então, aqui nós do BNDES com a Embrapi estamos sempre trabalhando em conjunto com a FINEP, com o Ministério da Saúde. Todo mundo se conhece, todo mundo fala a mesma língua, usa os mesmos slides. Às vezes pode parecer que até cansativo às vezes, né? E mais recentemente a gente está para lançar hoje, agora no final do dia, uma linha nova focada, né, nas empresas que fabricam no Brasil e fornecem ao SUS. Então, a gente entende que essas empresas têm um desafio ali de gestão de giro e de estoques. Né? Às vezes o SUS paga, mas às vezes demora um pouquinho. Né? Enfim, então a gente deve lançar hoje, ali às 19 horas, lá na sala da presidência da Hospitalar, essa linha, que já está até na imprensa, né? O BNDES Fornecedores do SUS também, com custos financeiros bastante convidativos. Enfim, essa é a novidade. E só lembrando a outra linha, né, que a gente tem diversos outros produtos à disposição. Acho que é sempre melhor conversar, entender os desafios e as questões da empresa para a gente poder trazer as melhores linhas. Mas, por exemplo, a gente está numa campanha nesse momento de fortalecer também a exportação daquilo que é produzido no país, com linhas de crédito com custos em dólar, né, com linhas bem mais baratas também. Então, a gente tem tentado reformular esse portfólio de produtos financeiros do BNDES para impulsionar a nova industrialização do Brasil. Bacana, já tirei uma novidade, uma informação aí de primeira mão de você. Que bom saber. E agora, voltando para você, Diogo, eu tinha já feito uma provocação aqui, e aí agora queria que você comentasse sobre essa questão justamente da segurança jurídica, né? De contratos que foram firmados, depois foram questionados pelo TCU.
Como é que o Ministério da Saúde vai nos ajudar nesse sentido? É possível? Com relação ao TCU, inclusive, a gente teve uma decisão, né, de suspender e refazer e tal, e agora a nova portaria de PDP, tanto a PDP quanto o Desenvolvimento e Inovação Local, elas foram abertas consultas públicas em dezembro, foram até fevereiro. A gente está, inclusive eu gostaria de ficar a semana aqui no Hospitalar, vou embora hoje, porque preciso voltar para a gente poder fechar essas portarias. O Vitor contribuiu, fez metade das 1.200 contribuições na consulta pública, que tenta endereçar muitos dos questionamentos que o TCU já tinha apontado e que geravam essas questões. Mas a gente sabe que a gente precisou botar a nova política de pé de uma forma rápida e ágil, e para isso a gente precisou se ancorar em portarias e decretos. Isso, de fato, é inseguro, porque muda conforme os humores do governo. A gente sabe que a gente precisa de leis para, de fato, suportar toda essa política. E a gente quer aproveitar, então, que existem 2 PLs tramitando em Câmara e Senado, o PL 2583 na Câmara e o PL 1505 no Senado, para a gente colocar lá a estrutura do Complexo Econômico Industrial da Saúde e, de fato, garantir essa segurança jurídica, inclusive permitindo a dispensa de licitação para inovação, desenvolvimento e inovação local, e trazer a figura nova da empresa estratégica de saúde aos moldes da defesa, com a diferença de que, como o Vitor falou, para a gente não importa a origem do capital, se nossa é estrangeira, o que importa é a produção aqui com produtos nacionais, gerando emprego e renda de qualidade aqui no país. É isso que importa para a gente. Então, a gente está buscando, de fato, essa segurança, trazer mais segurança jurídica para os nossos instrumentos, e essa é a linha que a gente está tratando. Tá ótimo. Bom, fui avisada que o nosso horário já acabou, então eu vou passar rapidamente para uma última fala, sem perguntas agora, para a gente poder encerrar, então, o nosso painel. Suas considerações finais, então, Igor. Bom, eu só queria agradecer mais uma vez o convite da BIMED, parabenizar pela iniciativa, pelo trabalho que vem sendo feito, dizer que a Embrapi está, por meio da sua rede de 94 unidades, de portas abertas para apoiar as empresas que aqui estão e aquelas que estão nos assistindo, para apoiar o desenvolvimento tecnológico, apoiar a inovação nos seus negócios. Essa é a razão da existência da Embrapi, essa é a razão pela qual o Ministério da Saúde aporta recursos, o BNDES também, para que a gente possa justamente apoiar na solução dos gargalos tecnológicos, no desenvolvimento de novas soluções. E a solução desses gargalos tecnológicos, o desenvolvimento de novos produtos, vai impactar diretamente a vida e a qualidade de vida do cidadão. Então, a gente sabe que, em última instância, o que a gente está fazendo, seguindo a orientação do governo, é apoiar e melhorar a vida das pessoas, desenvolvendo tecnologias mais adequadas, sejam equipamentos médicos, que vão, algoritmos de inteligência artificial que vão apoiar diagnóstico ou qualquer outra tecnologia, que esse é o nosso objetivo, de usar a inovação para melhorar a vida das pessoas. Obrigado. Obrigada a você. Vitor, suas considerações finais. Reforço o agradecimento aí, Patrícia, em seu nome, a toda a BIMED, toda a organização da Hospitalar, ali, o ótimo painel, nossos colegas, e queria colocar o convite, né, para o lançamento aqui do BNDES Fornecedores SUS logo mais, e dizer que eu e a Larissa está aqui da equipe, a gente está e tem mais outras pessoas do BNDES aqui na Hospitalar, nós estamos à disposição para conversar, para entender as necessidades, o perfil de cada uma das empresas, que tipos de investimento, que tipos de necessidade de crédito cada uma das empresas tem, verificar se a gente é o melhor parceiro para esse crédito ou ajudar, apoiar a empresa a falar, olha, o seu projeto me parece tem a cara da Embrapi, ou talvez um banco de desenvolvimento regional. Enfim, a gente está à disposição
de portas abertas para atendê-los. E, enfim, o Diogo vai falar aqui, né, porque a nossa missão é estarmos juntos, né, atuarmos de forma coordenada, seguindo o norte dado aqui pelo coordenador nacional do SUS, que é o Ministério da Saúde, para fazer do Brasil um país resiliente a choques, e que a gente tem visto que são de todos os tipos, né? Acho que não dá para não mencionar aqui a tragédia do Rio Grande do Sul, que, antes de tudo, é uma tragédia humanitária, mas que também é uma tragédia econômica. Eu ouvi da colega do Conasens, por exemplo, que o data center do Secretaria Estadual de Saúde estava debaixo d'água e não tinha acesso aos prontuários eletrônicos, enfim. Então, a gente vai descobrindo que resiliência é um pouco isso. A gente precisa diversificar a base de fornecedores, os locais, para que, se tenha problema em um lugar ou de alguma natureza, o SUS como um todo continue forte e atuando na ponta, entregando saúde para o cidadão. É isso. Obrigada. Diogo, suas considerações. Bom, o nosso lema que a gente coloca lá, inclusive, é o título do livro que o secretário Gadelha lançou um pouco antes ele finalizou e lançou um manifesto um pouco antes do governo anterior acabar, e ele costuma falar que ele lançou um manifesto que ele próprio vai ter que cumprir, que saúde é desenvolvimento. Então, a gente acredita fortemente de que a saúde brasileira ela é vetor de inovação, de desenvolvimento, de transformação econômica, transformação social e transformação de vidas. A gente espera, de fato, transformar a vida das pessoas, melhorar a saúde brasileira com essa política, ter resultado com essa política. E é uma política que ela está aberta a todas as características de empresa multinacional, empresa nacional, grande, média, pequena, startup, CT, bancada de universidade, o que quer que seja, a gente está aberto para ter produtos nacionais, sejam eles produzidos conforme a nossa cidade, sejam eles incorporados na nossa realidade. Obrigado. Obrigada. Bom, eu acho que é uma união de vontade, né? Porque competência, né, técnica, financiamento, inteligência, isso tudo eu vejo que nós temos aqui no Brasil, e com a presença de vocês aqui representando esses 3 setores. Então, obrigada. Nós vamos passar aí dar seguimento à agenda ao próximo painel. Obrigada.